Então, boa, pessoal, bem-vindos ao curso de Geometria Analítica e Vetores ofertado pela Universidade Federal do Maranhão em forma presencial. Hoje farei um breve resumo do número 21. Mas antes de começar, vamos lembrar o que nós fizemos na aula número 20, né, rapidamente. Então, que tipo de objetos estamos estudando? Estamos estudando bases em R2 e depois, né, pulamos, né, ao conceito de planos em R3 em suas versões vetoriais. Então, deixa te lembrar. Então, digamos que na primeira imagem, tu está observando, né, uma imagem que representa o plano cartesiano. Aqui está o eixo X, o eixo Y. Aí tu está também olhando um vetor U, esse vetor é não nulo, beleza? É um vetor ancorado. E a ideia é que já sabemos que o gerado desse vetor U, que nós definimos como quê? Como o conjunto dos múltiplos escalares desse vetor é geometricamente uma linha. Então, o conjunto de múltiplos escalares de um vetor diferente do vetor zero em R2 é uma linha reta. Ou seja, pela cabeça do vetor U, né, e pelo P desse vetor passa uma única recta. Então, digamos que essa recta aqui. Então, sobre essa recta roxa, que vou indicar por ele, estão, né, a pontos. E todos esses pontos, de fato, são cabeças de vetores ancorados. E todos esses vetores ancorados são múltiplos escalares do vetor U, ou seja, vetores produzidos pela multiplicação de U por um real. Beleza? Então, com um vetor só no plano cartesiano, tu produz uma recta que passa pela origem. Beleza? Ok. Agora, se nós añadimos no plano cartesiano, añadir, não sei se essa palavra existe, mas eu vou colocar outro vetor, V. Mas agora, né, esse vetor V será construído de tal forma que ele não fique sobre a linha que passa por U, ou seja, que o U gera. Beleza? Então, agora eu quero construir o gerado desses dois vetores, ou seja, gerado de U e V. Então, nós definimos esse conjunto como sendo o quê? O conjunto de todas as combinações lineares, né, que podem ser produzidas por esses dois vetores. Né? E agora já sabemos, né, que esse conjunto gerado, né, contendo todos os vetores do plano, né, que se podem escrever assim, é todo R2, ou seja, dois vetores. A afirmação, agora eu posso afirmar o seguinte, afirmação gerado de UV é tudo R2. Isso aqui quer dizer que dois vetores preenchem o plano. Ou seja, dois vetores em R2 que não são paralelos preenchem o plano cartesiano. Né? Preenche. Matematicamente, isso quer dizer que o gerado de dois vetores não paralelos no plano coincide com o plano todo. Ou seja, todo ponto do plano, todo ponto no plano, é uma combinação linear dos vetores U e V. Então, todo ponto do plano tu pode pensar como sendo que a cabeça de um vetor ancorado. Então, todo vetor do plano se expressa como combinação linear dos vetores
U e V. Ou seja, esse vetor P é de fato a suma vetorial de algum múltiplo escalar de U com algum múltiplo escalar de V. Em termos de equações vetoriais, que isso significa? Então, equações vetoriais. Que significa preencher ao plano. Se tu usa a linguagem de equações vetoriais. Veja como que tudo está conectado. Então, isso quer dizer que para todo P que tu pegue no plano, a equação vetorial XU mais YV igual a P sempre tem solução. Mais ainda, a solução é única. A unicidade significa que, bueno, significa o que tú sabes o que significa, porque ya tú sabes o que significa que uma lista de tamanho 2 seja uma solução para uma equação vetorial. Se a solução é única, é que significa que uma vez que tu fixe P, né, uma vez que tu fixe P, uma vez fixado P, sendo a cabeça de um vetor ancorado, essa equação vetorial tem solução. Ou seja, existe uma lista C1, C2 de tamanho 2, tal que quando tu substitua X por C1 e Y por C2 nesse objeto aqui, a suma vetorial te dê P. E a unicidade significa que só existe uma lista que faça isso. Ou seja, se tu encontra outra lista D1, D2, tal que quando tu substitua X por D1 e Y por D2, então C1 deve ser igual a D1 e C2 deve ser igual a D2. Não sei se tu entendeu isso aí, mas a isso se refere a unicidade. Ou seja, usando combinações lineares, isso significa que todo ponto P do plano se escreve, né, como combinação linear única dos vetores U e V, no caso em que eles sejam não paralelos. Então, dois vetores não paralelos conseguem preencher ao plano cartesiano. Eu vou te mostrar aqui GeoGebra para que tu vejas uma imagem do que estou dizendo, né? Pelo menos geometricamente. Então, aqui, ó, aqui estão, deixa eu ocultar, esse aqui é o vetor U. E esse vermelhinho é qualquer múltiplo escalar dele. Eu vou colocar esse negativo. Então, vou colocar o T negativo. Vamos nos concentrar aqui. Aqui esse U, vetor U, né, que também pode se pensar como sendo que o vetor com P em O e cabeça em A. Esse aqui é U. E esse aqui é V. Também se pode pensar como sendo o vetor, né, com P em O e cabeça B. Agora, os outros vetores que tu está olhando, né? Esse, por exemplo, aqui vermelhinho é o múltiplo escalar de U. Como que eu criei esse vetor? Multipliquei U por um negativo, nesse caso menos 0,8. Olha aqui. Concéntrate en este aquí. Bueno, el problema es que también está se movimentando. Yo iré a ocultar el aquí. Vector suma. Suma vectorial. Suma vectorial. Clic aquí. Ocultar. Ok, oculté aquí. Y ese vector laranja es algún múltiplo escalar de V. En ese caso es un vector V multiplicado por un número menos 1,6. Entonces, sumando esos dos vectores, SU y TV, yo produzo ese vector aquí, suma.
Beleza? Então, olha só. Agora irei movimentar esse aqui. Tirar esse aqui, movimento. Pá, 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 pá. Pronto. Com o vetor laranja e o vetor vermelhinho, eu construo um vetor suma. Qual? Aqui. Esse vetor. Né? E o que eu quero provar? Eu quero provar que, de fato, é verdade que todo vetor do plano, todo vetor, digamos que eu vou chamar isso aqui de P. Renomeio, vou chamar de P. Então, esse vetor D, que tem origem em O e cabeça em P, também ele pode ser gerado, né, a partir dos vetores U e V. Ou seja, P é também combinação linear única desses dois vetores, né? Olha só, se P for esse vetor, esse aqui, então os escalares S e T existem e de fato são menos 1,5 e 1,7. Beleza? Eu vou movimentar aqui. Pá, 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 pá. Pronto. A partir de U e V, eu gerei esse vetor aqui, azulzinho. Se esse vetor P, aqui, ó, for esse aqui, então, tu está percebendo, sim, que esse vetor P é gerado a partir dos vetores U e V. Como? Multiplica U pelo número menos 0,6 e multiplica V pelo número 1,7 e dessa forma tu obtém o vetor P. Beleza? De fato, esses escalares, né, nós encontramos usando a regra de Kramer. Como assim? Eu saltarei aqui, ó. Exemplos de base, acho que por isso aqui. Beleza. Olha aqui esse desenho. Digamos que eu te dou dois vetores, A e B, não paralelos, ou seja, se não são paralelos, eles não podem estar sobre uma mesma linha que passa, ou seja, se são paralelos, eles estão sobre uma mesma linha que passa pela origem, né? Ou seja, esses dois vetores que tu estás enxergando aí, eles descansam sobre uma linha, né, que passa por zero, aqui, ó. Ambos os vetores A e B, né, descansan sobre una línea que pasa pela origem y por tanto son paralelos. Vectores no paralelos, ellos no descansan sobre una misma línea que pasa pela origem. En ese caso, A y B son paralelos. Vou apagar essa linha. Ok. E agora eu vou pegar qualquer vetor, P. E a ideia é que eu teria que provar que esse P, né, é gerado a partir dos vetores A e B, né? A se identifica con esa lista, B se identifica com essa lista aqui. Eu já fiz isso aqui em casa, né? Eu determinei os reais S e T que se precisam para escrever P de forma vetorial, no sentido de escrevê-lo como suma de algum múltiplo escalar de ese vetor con algún múltiplo escalar de ese vetor, aquí yo, construyendo. ¡Pac! Yo tendría que multiplicar B por un número positivo entre 0 y 1, o sea, tendría que comprimirlo. Y por otro lado, A, yo tendría que esticarlo. Ese vectorcinho aquí, sumado con ese vectorcinho aquí, te da ese vector aquí. O sea, el tamaño de ese vector sería a diagonal de un paralelogramo con lados. El tamaño de ese vector y el tamaño de ese vector. Olha eso. Clica aquí. ¡Pac! Clico. Opa. Esa vez. Es aquí. Clico aquí y clico aquí. Beleza? Então, aí se obtém o paralelogramo que eu tô querendo, né? Esse aqui eu vou tirar. Então, olha só. Eu vou movimentar aqui, ó. Sempre é possível, né, construir um paralelogramo
cuya diagonal seja o tamanho de P. Isso acontece se P não está sobre a linha gerada por A ou sobre a linha gerada por B. Então, sempre é possível construir um paralelogramo. Qual o paralelogramo? Esse aqui. Beleza? Esse é o paralelogramo. Sempre é possível, salvo que P esteja no gerado de A ou no gerado de P. Então, beleza. Então, e na aula número 20, né, também definimos bases em R2, né, como sendo vetores, né, que geram o plano de forma única, né? E provou-se, né, provou-se que dois vetores não paralelos são suficientes, né, para gerar ao plano de forma única. Já três vetores no entanto, possam gerar o plano cartesiano ou geram sem unicidade. Como assim? Então, vamos dar um exemplo disso aí. Então, olha só. Então, um exemplo de uma base. De uma base em R2. Un ejemplo de una base en R2. Bases son infinitas. O sea, en R2 hay infinitas bases. Basta pegar cualesquier dos vectores que sean paralelos. Entonces, por ejemplo, esos dos vectores no descansan sobre una misma línea que pasa por la orilla, que pasa pela origem, né? Entonces formaría una base. Mas si yo pego ese vector aquí, W, y yo pego ese vector aquí, bueno, no sé cómo, ni cómo llamarlo, ¿no? Vamos a llamar de D. Entonces, W y D también formarían una base. ¿Por qué? Porque son no paralelos. Ese vector aquí, A, y ese vector aquí, vamos a llamarlo de C. C. O vector A y C también formarían una base porque son no paralelos. Beleza? Então, no mínimo, precisamos de dois vetores não paralelos em R2 para gerar o plano cartesiano e para gerá-lo de forma única. Mas, bom, vamos em particular, quem é uma base em R2? Em particular, uma base em R2 poderia ser, né? Aqui uma base, né? Bem específica, que é essa aqui, ó. Isso aqui, e o vetor que tem cabeça, a lista 1, 0, vamos chamar de aqui J, o vetor que tem cabeça, a lista 0, 1. Então, esse é um exemplo de uma base em R2. Todo vetor do plano, P, digamos que esse P se identifica com a lista P1, P2, se escreve, né, de forma vetorial como, assim, P, P1, 1, 0, P2, 0, 1. P1 e P2J. Então, aqui os escalares, né, seriam as próprias entradas da cabeça do vetor dado. Sempre o dado P, com entradas P1, P2, P sempre se escreve como essa combinação linear, né? Os escalares dos vetores dados seriam as próprias entradas, né, do vetor dado, que seria P1 e que seria P2. Beleza? Essa aí é uma base específica do plano cartesiano. Agora, será que três vetores geram o plano? Sim. Três vetores dados podem gerar o plano. O problema é que
a unicidade se perde, né? Digamos que se tu pega aqui três vetores, V1, V2, e tu pega aqui V3, né? Então, com esses três vetores, eu consigo gerar o plano cartesiano. O problema está na unicidade, né? Esse tipo de coisa, né? Eu quero que tu observe, que tu entenda por que com três vetores é possível que eu gere o plano, mas a unicidade se perde. É possível que com três vetores tu não consiga preencher o plano. Basta pegar, por exemplo, essa configuração aqui, ó, de três vetores que não conseguem preencher o plano, três vetores que estão sobre uma mesma recta que passa pela origem. Então, com esses três vetores, tu não consegues preencher o plano. Basta pegar um ponto aqui por fora desse plano. É por fora dessa linha, né? A linha sobre a qual os vetores V1, V2 e V3 descansam. E por que não geram o plano? Ah, porque para gerar o plano significa que, dado qualquer P, a equação vetorial sempre. Eu vou deixar essa como pergunta. Tem solução? A equação vetorial, essa aqui. Aqui, isso aqui, V1, V2, V3. Tem solução? Não. Essa equação vetorial com esses três vetores, né, nessa configuração, não sempre tem solução. Teria solução caso que o P escolhido estivesse, né, sobre a linha gerada por esses três vetores, né? O sea, sobre a linha na qual esses três vetores descansam. Mas se tu pega um P por fora dessa linha, então, nem a pau, essa equação vetorial tem solução. Então, esse tipo de coisa, tu tem que entender por quê? Como assim? Por quê? Eu estou falando que isso é verdade, mas tu tem que entender por quê. Se tu pega P na linha sobre a qual esses três vetores descansam, beleza, tudo bem. Sempre, essa equação vetorial sempre tem solução. Mas se o P que tu pegar está por fora dessa linha, então a equação vetorial não tem solução. Nem a pau, tu vai encontrar x real, y real e z real, de tal forma que o vetor produzido através da suma vetorial desses três vetores saia dessa linha. Beleza? Qualquer suma vetorial desse tipo cai na linha, nessa linha vermelha. Nunca sai. Então, por essa razão, essa configuração de três vetores não poderia gerar, né, o plano cartesiano. E agora, usando esse fato de que dois vetores não paralelos no plano cartesiano geram a R2, por essa razão, iremos definir que o gerado de dois vetores não paralelos em R3 é um plano que passa pela origem. Como assim? Então vamos lá. Eu vou te mostrar essa GeoGebra agora, já já. Esse aqui que carrego novamente e eu vou te mostrar. Então vamos lá. Aqui tu está vendo a imagem bidimensional, né? Agora eu vou te mostrar a imagem em R3 desses dois vetores. Vamos tirar essa cor, né? Esses coloridos, usar eliminación.
pequeno. Vou tirar os números, pá. Beleza, eu vou tirar o eixo. Ok. Então agora, né, tu tá enxergando o que tu enxergavas aqui no plano cartesiano, agora tu tá enxergando aqui esse mesmo plano, porém olhado desde R3. Beleza? Então, o que eu tô falando é isso aqui. Isso que tu tá vendo aqui, no plano cartesiano, tu tá vendo aqui em R3 agora, né? Tá vendo agora em R3. Viu? Os mesmos vetores. Acontece que agora, né, a terceira entrada desse carinha aqui é zero, a terceira entrada desse carinha aqui é zero, né? Mas não tem problema. Todo ponto do plano XY em R3, vamos chamar esse aqui é o plano, né? É o plano. É o plano XY em R3. Então, pega um ponto aqui. Do todo ponto P, que é a cabeça de um vetor ancorado, sempre se escreve, né? Como suma vetorial de algum múltiplo escalar de A com algum múltiplo escalar de B. Aqui, ó. Esses dois vetores, esse pretinho e esse aqui, produzem, né, esse vetor P. O sea, esse vetor P é a suma vetorial desse cara aqui com esse cara aqui. Beleza? Então, por essa razão, nós falamos, né, que os vetores A e B geram ao plano XY olhado em R3, né? Estamos olhando esse plano XY agora, né, em R3. Mas, e se... Bom, estamos em R3. E se, por exemplo, digamos que a terceira entrada, né, de esse vetor aqui, por exemplo, que es esto. Opa, opa. Vamos lá, vamos clicar aqui y ya levanto. Opa, agora, olha só, já a terceira entrada de A não é zero, ou seja, o vetor A não está colado sobre o plano XY, ele sai, olha só, ele sai, né? E eu gostaria de estudar aonde que ficam todas as combinações lineares, né, do vetor A e do vetor B. Digamos que eu vou para cá. Não, para cá, esse aqui. Esse desenho aqui, eu vou enxergá-lo em R3. Dá para enxergar? Dá para enxergar aqui. Né? E o movimento aqui, ó, deixa ver. Aqui, movimento S. Ó, ó, movimento T. Aqui está o T, né? Deixa ver, deixa mostrar aqui o T. Ó, né? Movimentando T e S, né? Eu produzo aqui. Vou tirar esse P aí. Tirar esse carinha de aqui. Bom, deixa. Esse vetor azul aqui é o vetor, né, produzido através, né, de as combinações lineares dos vetores U e V, né? Mas agora, digamos que esse vetor aqui sai, ó, sai, já não está colado mais, né? Já não está mais colado no plano XY. Agora, eu queria saber o que é o gerado dos vetores U e V. Então, eu vou definir agora que o gerado de dois vetores não paralelos no R3 é um plano que passa pela origem. Qual é esse plano? Tu vai aqui, pac, pac, pac. Então, a ideia é que sobre esse objeto azul, é que esse objeto azul, né? Vou tirar isso aqui. Primeiro, eu vou deixar assim um 6. Sobre essa folha azul, né? Tu está vendo um pedaço, de fato é uma folha infinita. Ficam sobre esse plano azul.
tac, tac. Sobre ese plano azul, a puntinhos. Y todos esos puntinhos tú puedes pensar como siendo que cabeza de vectores ancorados. Vou colocar aqui menor, né? Esse aqui. Vetor. Entonces, todos esos puntinhos ahí son cabezas de vectores, ¿no? Que son combinaciones lineares de los vectores U y V. Entonces, o sea, aquí, ese C aquí es cabeza de un vector que puede ser escrito como una combinación lineal de los vectores U y V. Ese vector aquí con cabeza E también puede ser escrito como una combinación lineal de los vectores U y V. Ese vector aquí con cabeza D también puede ser escrito como una combinación lineal de los vectores U y V. Y de esa forma, yo iré definir o gerado de dos vectores no paralelos no espacio, né? Então vamos lá definir isso aí. Então, definição. Então, definição. Então, digamos que tu pega dois vetores, sejam U e V, dois vetores em R3 que não são paralelos. O conjunto contendo todos os vetores X em R3 da forma SU más TB, S y T en R es un plano que pasa por 0, 0, 0. Beleza? Simples assim. Agora, mais precisamente, né? Mais precisamente. O gerado de U e V, né? Agora, tu podes pensar, né? Ou seja, será um plano. Escrevi assim. Esse conjunto aqui, que contém todos os vetores que são dessa forma, sendo S e T real, é geometricamente um plano. E é um plano que passa pela origem. De fato, nós sabemos né, desde as primeiras aulas, né, que um plano é simplesmente o conjunto solução de alguma equação linear em três variáveis com pelo menos um coeficiente não nulo, né? O que estou falando é que dois vetores em R3 que não são paralelos o sea, sí, un conjunto de combinaciones lineares de dos vectores en R3 que no son paralelos es geométricamente un plano, ¿no? Es geométricamente un plano, y específicamente un plano que pasa pela origem, ou seja, de fato é isto aqui. Vou fazer um desenho aqui, vai ficar meio feio, epa, fica meio feio, mas depois farei em GeoGebra, para que fique mais claro. Então aqui tu tá eixo X, eixo Y e eixo Z. Se tu pega dois vetores e esses dois vetores não ficam sobre uma mesma linha que passa pela origem, digamos, esse vetor aqui, U, e esse vetor V, não ficam sobre uma mesma linha que passa pela origem. Então, a ideia é que todas as combinações lineares produzidas por esses vetores, né, ficam num objeto geométrico, né? E esse objeto geométrico é um plano que passa pela origem do espaço. Ok?
Então, todas as combinações lineares produzidas por esses dois vetores ficam, né, numa lâmina que não se dobra, tipo uma folha de papel. Então, todo vetor que fique nessa lâmina, que vamos indicar também por PUV, em vez de esse símbolo aqui, se eu uso esse símbolo aqui, estou dizendo, né, que esse representa um plano que passa por 0, 0, gerado através de dois vetores não paralelos U e V. Então, se tu tem um vetor aqui, se tu tem um ponto P aqui, um x-on, melhor, um x-on, né? E o x-on está nesse conjunto, quer dizer que x-on é cabeça de um vetor, né? Que se escreve, então x-on é cabeça, existem S e T, de tal forma que esse x-on, né? Se escreve, né? Como combinação linear dos vetores U e V. Beleza? Se tu pega outro ponto aqui, digamos y-son, y está nesse conjunto, quer dizer, então, que existem S tio, T tio, tal que S tio U mais T tio V é y-son, né? Estar fora desse plano significa que não existem escalares S e T de tal forma que esse ponto seja a cabeça de um vetor que se escreva como uma suma vetorial desse tipo aqui. Então, beleza. Conclusão. Dois vetores num espaço que não são paralelos, o conjunto de todas as combinações lineares, né, produzidas por esses dois vetores é um plano. Um plano em R3 que passa pela origem. Vamos ver isso aí geometricamente. Vamos lá. Que se te muestra aqui. Então, em GeoGebra, né? Então, digamos que tu pega dois vetores. Vamos pegar dois vetores. Vamos colocar pontos aqui. Ponto A e aqui ponto B. Pronto. Agora construo vetores, né? Ancorados com cabeças esses dois pontinhos aí. Então, a ideia é que todas as combinações lineares produzidas com A e B, né? Por exemplo, eu poderia o vetor A mais B. Vamos ver se sai. U mais B. U más B menos U, menos U más V. Son ejemplos de combinaciones lineares, ¿no? Que se producen a través de los vectores U y V. U es de facto ese vector que tiene P en 0 y cabeza en A, y V es un vector que tiene P en 0 y cabeza en B. Ahora son, esos vectores que tú estás oleando ahí, ¿no? Son combinaciones lineares de los vectores U y V. Entonces, lo que tú estás hablando es que esos tres vectores, esos dos vectores, geram um plano. Qual plano é esse aqui? É esse aqui, ó. Então, sobre esse objeto azul, ficam todos os vetores que se escrevem, né, como combinação linear dos vetores U e V. Eu coloco aqui um pontinho. Aqui menor. Coloco aqui um pontinho. Qualquer pontinho desse objeto azul é cabeça, né, de um vetor que se escreve, né, como combinação linear dos vetores U e V. É isso que estou falando, né? Bom, sei que isso não é fácil, mas é o que é. Beleza? Essa primeira parte do vídeo deixo por aqui. Mais tarde gravo a segunda parte. Então, obrigado.